Lembra daquela época mágica? Os anos 80, cabelos volumosos, música chiclete e filmes que marcaram nossa vida. Mas e os efeitos especiais? Alguns eram geniais, outros nem tanto. Se você sente falta daquela época, se inscreva no canal. Vamos juntos nessa viagem nostálgica. Antes de mais nada, preciso te pedir uma coisa. Feche os olhos por um segundo. Volte para a sala da sua casa, com aquele sofá antigo e a TV de tubo. Lembra da emoção de alugar uma fita velocidade de hemossedimentação na locadora? A capa do filme prometia um mundo de aventuras, monstros e batalhas épicas. A gente acreditava em tudo. Era a nossa imaginação que completava o que a tecnologia não conseguia entregar. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Sobre a magia imperfeita dos efeitos especiais dos anos 80. E sobre aqueles que, olhando hoje, a gente pensa: como eu acreditei nisso? Mas no fundo, a gente amava, não é mesmo? Era real para nós. Vamos começar com um clássico que divide corações. A coisa... Não o remake. O original de 1985. Aquele monstro de amoeba, Rosa Gigante, saindo do bueiro. Na época, era o puro terror. Hoje parece uma sobremesa de gelatina que deu muito errado. As texturas, a forma como se movia, era tudo tão artificial. Mas aqui está o segredo. Não importava. O que nos assustava era a ideia. A ameaça invisível que podia estar em qualquer ralo. Aquele efeito, por mais tosco que pareça hoje, foi a porta de entrada para um pesadelo que morava na nossa mente. E funcionou. Quem aí não ficou com medo de ir ao banheiro no escuro depois de assistir? E o que dizer dos filmes de fantasia? Crew, por exemplo, um filme ambicioso, com uma história de cavaleiros, princesas e uma arma lendária, a Glaive. A Glaive era incrível. Uma estrela ninja mágica de 5 pontas. Mas a aranha de cristal gigante. Aquela cena deveria ser aterrorizante. O monstro era gigantesco, imponente, mas quando você olha de perto, percebe que é um boneco meio desengonçado, com movimentos que não convencem nem uma criança de 5 anos. Os fios que a seguravam eram quase visíveis em algumas cenas. Mesmo assim, nós torcíamos pelo herói. Vibrávamos a cada golpe. A emoção da aventura era maior que a limitação da técnica. A nossa vontade de acreditar naquilo superava a realidade de um boneco de isopor e plástico. Vamos falar de que, coitado, sofre até hoje. Howard, o super-herói. A ideia era ousada. Um pato alienígena vindo para a Terra. George Lucas estava por trás disso. Então, a expectativa era alta. Mas o resultado, o traje do Howard era bizarro. A boca não se movia direito. Os olhos eram fixos e inexpressivos. Ele parecia mais um mascote de time de basquete perdido do que um ser de outro planeta. O efeito era tão estranho que, em vez de criar empatia, criava um desconforto. Era difícil se conectar com o personagem quando ele parecia um boneco de ventríloco gigante. O filme foi um fracasso, e muito disso se deve a esse efeito que simplesmente não funcionou. Ele não conseguiu criar a suspensão da descrença necessária para a gente embarcar na história. Mas nem tudo era fracasso. Alguns efeitos, mesmo datados, tinham um charme especial. Pense em Os Caça-Fantasmas. O Geleia, por exemplo. Ele é transparente, gosmento. E hoje sabemos que foi feito com uma combinação de marionetes e sobreposição de imagens. Não é perfeito, não é realista como os fantasmas de CGI de hoje. Mas ele tem personalidade, ele tem carisma. O jeito que ele come, que ele atravessa as paredes, tudo isso foi criado de forma artesanal, com muita criatividade. O mesmo vale para o Gozer, ou para os Cães do Terror. Eram bonecos, animatrônicos, mas tinham uma presença física no set que fazia toda a diferença. Os atores estavam reagindo a algo que estava realmente ali. E isso passa para a tela. Essa é a magia dos efeitos práticos. Outro exemplo que beira o cômico é o ataque dos vermes malditos. Aqueles vermes gigantes, os graboides, eram fantásticos. Mas e as línguas que saíam de dentro deles? Aqueles bichos menores que pareciam cobras com cabeça de pássaro? Eram basicamente fantoches de mão. Você consegue ver a simplicidade da coisa. Eram luvas, operadas por alguém escondido debaixo da terra, mas funcionava. O filme era uma mistura perfeita de terror e comédia,
E esses efeitos mais simples combinavam com o tom. Não precisava ser super realista, precisava ser divertido e assustador na medida certa. E eles conseguiram. A criatividade superou o orçamento e as limitações. E quando a tecnologia tentava ser mais do que era? Lembrem-se das primeiras tentativas de CGI em O Vingador do Futuro. Temos aquela cena icônica em que o Arnold Schwarzenegger tira um rastreador do nariz. A bola metálica com as perninhas de aranha. Hoje, parece um efeito de videogame antigo. Mas em 1990, aquilo era o futuro. Era algo nunca visto. O mesmo vale para a cena do raio-x no metrô. Os esqueletos andando eram toscos, sim, mas a ideia era tão genial, tão à frente do seu tempo, que a gente perdoava a execução. Estávamos testemunhando o nascimento de uma nova forma de fazer cinema, mesmo que os primeiros passos fossem um pouco vacilantes. Mas o grande campeão dos efeitos que nunca deveriam ter existido, talvez seja de um filme de terror. B-Troll 2. Considerado por muitos como o pior filme já feito. Os duendes. Meu Deus, os duendes. Eram basicamente pessoas pequenas usando máscaras de borracha de péssima qualidade e fantasias que pareciam sacos de batata. Não há um pingo de realismo. As máscaras nem se mexiam quando eles falavam. É tão ruim, mas tão ruim, que se torna hilário. Não assusta ninguém. Pelo contrário, você ri do começo ao fim. Nesse caso, o efeito não apenas falhou em seu propósito de dar medo, como criou um efeito completamente oposto, transformando o filme em um clássico cult da comédia involuntária. O que todos esses exemplos nos ensinam? Que os anos 80 foram uma era de transição e muita, mas muita criatividade. Os cineastas não tinham os recursos que temos hoje. Eles tinham que usar isopor látex, fantoches, stop motion e muita, mas muita gambiarra. E sabe de uma coisa? Isso tinha um valor imenso, porque exigia que a história fosse boa, exigia que os atores fossem convincentes, exigia que a nossa imaginação fizesse parte do filme. Hoje, com o CGI, tudo é possível. Podemos criar mundos inteiros, monstros perfeitos, explosões realistas. Mas às vezes, nessa perfeição toda, a gente perde um pouco da alma, do coração, aquele charme do imperfeito, do artesanal, aquela sensação de que pessoas de verdade, com as próprias mãos, construíram aquele monstro, aquele cenário. Olhar para esses efeitos hoje não é para rir ou criticar, é para celebrar a ousadia, a criatividade e a paixão de uma geração de cineastas que nos fizeram sonhar, mesmo com um monstro de gelatina rosa ou um pato de borracha. Eles nos deram memórias que duram até hoje. E essas memórias, meu amigo, são o melhor efeito especial que existe. Se essa viagem no tempo mexeu com você, se te trouxe um sorriso no rosto e aquela pontinha de saudade, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem muito mais nostalgia vindo por aí. Vamos continuar relembrando juntos esses momentos que fizeram da nossa infância e adolescência algo tão especial. Obrigado por assistir e até a próxima.